E aqui você consegue observar o desespero desse passageiro que está filmando a colisão iminente de dois navios de porte médio e que não conseguem parar. O homem grita de desespero, mas a colisão é inevitável. E aqui vemos uma área até bastante inusitada para se colocar uma base para seus veículos e equipamentos de construção. Corredores de corridas de lancha superpotentes estavam no meio de uma competição muito importante para a categoria. E foi exatamente em uma dessas corridas que o piloto da lancha branca perdeu o controle e acabou passando por cima de um de seus rivais, literalmente. O barco dele virou, mas o piloto rapidamente apareceu para dizer que estava tudo bem. E aqui está o motivo pelo qual você não deve dormir na ponte de comando se você for um capitão. Esses são os mais clássicos problemas enfrentados por navios. Um capitão dorminhoco. Assista enquanto este enorme navio porta-containers sai de curso e causa estragos em um trem de reboque durante sua passagem pelo Canal do Panamá em 2014. Felizmente não houve feridos, mas o trem, como você pode ver, foi completamente esmagado. Aqui você pode ver a importância de carregar adequadamente, pois esta enorme barca afunda rapidamente devido ao excesso de carga de minério de ferro. Eles foram muito gananciosos e foi o navio quem pagou o pato. E aqui está outra enorme barca se partindo ao meio após ser carregada em excesso. Veja como um dos trabalhadores fez um salto impressionante para a segurança. Em agosto de 2001, o cargueiro Windhoek se aproximava da Ponte 11 do Canal Inland em Ontário, no Canadá. E apesar dos sinais indicando passagem livre, a ponte começou inesperadamente a descer enquanto o navio passava. O capitão soou os alarmes, desligou os motores e ordenou a evacuação. A ponte atingiu a casa do leme e houve destruição, mas felizmente não houve feridos graves. Em 2009, um barco de pesca norte-coreano colidiu com uma embarcação da agência de pesca japonesa e afundou perto da costa do Japão. Os japoneses resgataram a tripulação e, mais tarde, a Coreia do Norte exigiu compensação do Japão pelo acidente custoso, mas suas demandas nunca foram atendidas. Neste vídeo, você pode ver a partida do Oasis of the Seas, o maior navio de cruzeiro do mundo atualmente, do Porto Everglades, na Flórida. As pessoas vão ter uma surpresa interessante em 1 minuto. Ao navegar por uma passagem estreita, o navio suga a água da área circundante, e quando liberada, essa água retorna como um mini tsunami. Corram, meus amigos curiosos, corram! Em 2012, um cargueiro responsável pelo pior desastre ambiental da Nova Zelândia finalmente se partiu ao meio e afundou 3 meses após encalhar. As equipes de salvamento conseguiram remover centenas de contêineres e grande parte do óleo a bordo, mas uma quantidade significativa de óleo derramou no oceano, levando a numerosos voluntários a procurar e ajudar pássaros afetados pelo derramamento. Responder a uma enorme embarcação vindo diretamente na sua direção é definitivamente algo que você não espera que aconteça enquanto está pescando. Sério, essa cena deve ter sido aterrorizante. Só pelos gritos desesperados dos pescadores que não puderam escapar,
a gente já tem uma noção do perigo. Aqui está a filmagem do momento dramático em que o navio de cruzeiro MSC Harmonia colide ao tentar atracar em Honduras. Embora pareça que o capitão cometeu um erro, ele foi considerado inocente e o acidente foi atribuído a uma falha mecânica. O pier foi completamente destruído, mas ninguém se machucou e com certeza é isso que importa. Já testemunhou o lançamento de um petroleiro limpo de 880 mil toneladas de um estaleiro? Prepare-se, porque está prestes a ver isso. As imagens dessa gigantesca embarcação são realmente impressionantes, e eu aposto que você vai querer rever a cena. Se você sair para velejar, é melhor ficar de olho nos superpetroleiros. Aparentemente, eles são difíceis de avistar em meio a um mar de velas. Esse foi o caso que aconteceu nessas filmagens que mostram como esse pequeno barco a velas não teve nenhuma chance contra o gigante vermelho. Se você vai beber em uma balsa de festas na Tailândia, certifique-se de que o capitão não esteja festejando com você. Foi isso que aconteceu aqui e os culpados tentaram fugir para não tomar conta do prejuízo. E essa outra cena mostra como é importante você tomar todas as precauções na hora de fazer o transporte de cargas em barcos e navios. Fortes chuvas e granizo atingiram uma vila chinesa, levando 2 navios a colidirem com uma ponte. Felizmente, uma das embarcações era um barco de catering abandonado, sem passageiros a bordo. Esse outro vídeo mostrou um milagre em que este homem escapou sem ferimentos depois que uma enorme âncora caiu sobre seu rebocador. E este outro caso que aconteceu em Guayaquil, no Equador. Um navio de contêineres colidiu com um guindaste, fazendo-o tombar. Realmente foi uma tragédia, mas ninguém saiu ferido. O próximo choque entre navios gigantes está acontecendo em algum canal da Holanda, nos Países Baixos. Tanto o navio vermelho quanto o navio preto se encontraram sem rota de fuga no meio deste canal e seus tripulantes tiveram que arcar com as consequências de uma batida frontal entre os dois. E você com certeza não gostaria de estar tripulando esse navio menor que estava tão perto do navio gigante. Assim que o navio gigante estava tendo sua estreia e sendo jogado na água, ele quase afundou o navio menor e deu um susto em todo mundo que estava vendo essa cena. Em um confronto dramático, um barco futurista anti-caça de baleias foi partido ao meio por um navio baleeiro japonês. Operado por ativistas da Sea Shepherd Conservation Society, o trimarã, o qual é a classificação desse barco, tentou interromper a caça anual, mas sofreu danos catastróficos em uma colisão com o Shonan Maru número 2, o navio japonês. Milagrosamente, a tripulação foi resgatada pelo navio Bob Barker. Essa escalada de hostilidades nos mares da Antártica marcou o início de uma verdadeira guerra de baleias, com ambos os lados acusando um ao outro de comportamento perigoso. E aqui está mais uma filmagem chocante de outro ataque anti-caça de baleias. A frota da Sea Shepherd, equipada com 3 navios, um helicóptero e 6 barcos infláveis, confronta a armada baleeira japonesa de 4 navios. Uma colisão ocorre no Oceano Antártico quando o Bob Barker, navio da Sea Shepherd, colide com o navio arpoador japonês e o Shinmaru número 2, aumentando ainda mais as tensões nas águas geladas.
Um navio de abastecimento afundou na ancoragem em Bangladesh após colidir com uma embarcação maior. Notavelmente, toda a tripulação conseguiu escapar do navio naufragado, tendo sido resgatada por embarcações próximas. Você conseguiu observá-los tendo que pular na água enquanto seu navio lentamente afundava? Acho que eles entenderam como o pessoal do Titanic se sentiu. Lembre-se sempre de usar linhas e cabos de ferro fortes e duráveis ao levantar um barco. É um pequeno passo que pode evitar um grande desastre como este. Até deu medo de ver o que poderia acontecer. E quando os cabos rasgaram, a gente viu esse navio menor ficar de cabeça para baixo na água. Este deve ter sido o pior dia de todos para o capitão. Espero que o seguro cubra ou ele estará em grandes apuros. Foi muita carga destruída e indo diretamente para o esquecimento. Um capitão russo bêbado a bordo do navio Sir de 6.000 toneladas avançou a toda velocidade no cais, colidindo com um iate e depois batendo na famosa ponte Gwangan-de-Busan, na Coreia do Sul, e avaliada em 500 bilhões de dólares. Mas aqui está o detalhe. Enquanto as autoridades chegavam, o capitão calmamente declarou: sem problema, sem colisão. Embora depois se descobriu que ele estava 3 vezes acima do limite de álcool permitido no sangue. Aqui, um rebocador é submerso pela força do navio de cruzeiro Norwegian Scape durante sua viagem do estaleiro para o Mar do Norte, mostrando a imensa potência gerada pelo navio. Eu é que não quero ficar no caminho das ondas desse gigante. Houve um acidente de barco e chamaram a polícia. Espera, essa é a polícia? Que legal! Polícia de barco. Aqui está a filmagem de uma balsa colidindo com um portão no terminal de balsas de São Francisco, no Zewa. Os passageiros foram pegos de surpresa e caíram escada abaixo. O capitão culpou o acidente por um mau funcionamento do computador, embora ele não estivesse no comando. Apesar da colisão violenta, felizmente não houve feridos graves, exceto pelo concreto que foi destruído. Você definitivamente não quer estar perto da corrente da âncora quando um navio enorme como este for lançado ao mar. É como ser chicoteado por um navio de mais de 2.000 toneladas. Você seria partido ao meio ou levado por elas até o fundo do mar. Este navio pode parecer que está afundando, mas na verdade foi projetado para ficar na vertical. E não, eu também não sei o porquê de eles terem feito um navio que fica desse jeito, mas com certeza acho muito legal. Após perder o controle do acelerador do motor, este gigantesco navio de cruzeiro colidiu com um barco turístico em um canal movimentado em Veneza. Devido ao tamanho do navio, você não viu como as vítimas ficaram, mas felizmente ninguém ficou gravemente ferido, mas poderia ter sido muito pior. Aqui está o motivo pelo qual você não deve ficar por perto quando um grande navio está sendo lançado ao mar pela primeira vez. O navio no vídeo é o Ruben Lasker, uma embarcação de pesquisa da NOAA Fisheries lançada em 2012 na Marinette Marine, em Wisconsin. Como você pode ver, o cinegrafista foi atingido por vários destroços, mas felizmente saiu quase ileso. Confiscado por tráfico de drogas, este navio foi transformado em um recife subaquático pelo Condado de Volusia em 2018, com 4 pirâmides de recife instaladas em seu porão de carga. Agora é um local de mergulho muito apreciado na área. Não é incrível como algo que antes era usado negativamente agora serve a um propósito positivo? Eles o transformaram em um coral artificial incrível.
Houve um tempo em que ondas gigantescas eram consideradas mais uma lenda do que uma realidade científica. Muitos cientistas eram céticos quanto à sua existência porque pareciam desafiar as leis da física. Mas então, um dia, algo aconteceu que forçou os cientistas a reconsiderar suas ideias sobre ondas oceânicas. No dia do Ano Novo de 1995, uma tempestade estava se formando no Mar do Norte. A plataforma petrolífera Draupner estava a 100 metros no meio do clima mais severo e os sensores regularmente registravam ondas de 12 metros quando, de repente, surgiu uma onda tão alta e tão íngreme que os cientistas achavam impossível. Uma onda de 26 metros atingiu a plataforma e os cientistas começaram a aceitar que as ondas gigantes eram, de fato, um fenômeno real. Ao atracar, o capitão deste navio de contêineres calculou mal o espaço do porto, resultando em uma colisão com outra embarcação e milhões de dólares em danos. Durante um teste de escolta, este rebocador virou inesperadamente de lado, quase virando e tombando no mar, indicando uma falha na assistência ao navio maior. E aqui você pode ver a intensa filmagem do rebocador Miss Stacy lutando contra a sucção da correnteza sob uma ponte. Enquanto a situação se tornava cada vez mais desesperadora, o salvador deles apareceu de repente. Era o rebocador Morgan, com um capitão extremamente habilidoso. Seu manuseio habilidoso contra a corrente, ajustando e apertando o cabo suavemente, deixa uma impressão duradoura, demonstrando a expertise do capitão. Tudo deu certo no final do vídeo. Felizmente, este homem não se feriu, mas, por favor, sempre dirija de forma responsável. Embora aqui eu ache que está bem claro que o barco de pesca é o culpado, por conseguir manobrar muito mais rápido que o outro, proponho combinarmos que na imensidão do mar aberto, para dois navios se colidirem, ambas as partes estavam desatentas. Grandes navios podem criar um efeito de sucção ao se moverem pela água, o que pode ser perigoso para barcos menores ou nadadores próximos. Esse efeito de sucção ocorre quando o navio desloca a água, fazendo com que ela seja puxada em direção à embarcação. É por isso que você deve sempre manter uma distância segura de grandes navios e nunca cometer o mesmo erro que este piloto de jet ski cometeu. Sério mesmo, olhem só o perrengue que esse cara acabou passando por chegar perto demais com seu jet ski. Com uma sorte incrível, ele conseguiu escapar ileso, mas aposto que nunca mais chegará perto de um grande navio novamente. As próximas cenas mostram um esforço hérculeo por parte deste e de outro barco que estão dando tudo de si de seus motores para evitar a colisão dessas duas outras embarcações bem maiores. Esse sim é esforçado. Em 8 de setembro de 2019, um navio cargueiro sul-coreano carregando 4.000 carros com destino ao Oriente Médio inclinou-se fortemente na costa da Geórgia e, após um tempo, acabou virando enquanto espectadores assistiam ao momento inacreditável. Felizmente, a tripulação foi salva no último momento pela guarda costeira do ZEWA. E foi em algum lugar do México que eles filmaram esses dois cruzeiros gigantescos que estavam estacionados baterem e causarem a maior confusão. Foi necessário sangue frio para filmar toda essa cena e ver como a traseira de um dos cruzeiros é completamente destruída pela proa pontiaguda do outro.
E esse aqui é um navio italiano que estava tentando atracar em algum lugar de Barcelona, mas acabou perdendo o controle e lentamente foi se observando das torres de carregamento do porto. A colisão foi iminente, e assim que a estrutura foi derrubada, as chamas da explosão que se seguiu começaram a tomar todo o deck enquanto os trabalhadores fugiam. O navio cargueiro Sea Eagle de repente começou a inclinar para este bordo enquanto descarregava contêineres. Eventualmente começou a tomar água e virou, fazendo com que os contêineres caíssem na água. O acidente resultou em milhões de dólares em danos e interrompeu as operações do porto por uma semana inteira. Felizmente, ninguém se feriu. Acho que a Marinha deveria ter usado mais de um rebocador para salvar um navio seriamente inclinado ao largo da costa da França. Olhem como parece que o pobre navio gorduchinho vai inclinar totalmente e afundar. Isso é o que pode acontecer em mares agitados se você perder a concentração por um momento. Essa menina estava indo bem, mas bastou uma única distração para o barco virar. Felizmente, ambos foram rapidamente salvos por observadores próximos. O caos se instaurou no Estreito de Bósforo, na Turquia, quando o navio cargueiro, com problemas no equipamento de direção, colidiu com uma majestosa mansão à beira-mar, deixando uma cena de devastação. Todo mundo que assistiu filmou e isso viralizou na internet. Aparentemente, um mau funcionamento no computador fez com que este iate caro colidisse com o cais não uma, mas 2 vezes. Essas imagens realmente nos fazem pensar se comprar um iate vale a pena. É por isso que os navios usam rebocadores. Eles têm a importante missão de guiar com cuidado os navios maiores para que estes consigam entregar suas cargas sem nenhum problema ou acidente. Não importa o quão vasto o mar seja, é estranhamente comum ocorrerem colisões, como acontece com esses enormes petroleiros. E sim, é até bem difícil de acreditar que 2 navios possam bater mesmo em águas tão vastas, mas acontece. Em 19 de julho de 2009, um rebocador virou enquanto fazia uma curva perto da costa da Colômbia Britânica. O barco pode ser visto virando, ficando eventualmente com a barriga para cima, enquanto as hélices ainda giravam. Milagrosamente, todos os 4 tripulantes sobreviveram. Dois barcos de carga se soltaram ao longo do rio Arkansas e eventualmente atingiram a represa de Oklahoma, afundando em questão de segundos. Felizmente, a integridade da represa permaneceu intacta, mas os 2 barquinhos foram pulverizados pela força das águas. E aqui está o lançamento de um enorme navio na Alemanha que deu errado. Quando a popa começou a se mover, a proa ficou presa na rampa de lançamento. A alta fricção fez o navio parar inclinado na rampa. Felizmente, o navio eventualmente entrou na água sem danos e ninguém se feriu. Em 8 de outubro de 2010, no sul da Austrália, imagens dramáticas de câmeras de segurança capturaram um momento chocante em que um enorme cargueiro chamado Grand Rhodese colide de frente com o barco de atum Apollo S, esmagando-o completamente.
E eis aqui mais um exemplo de cálculos mal feitos. Para esses turistas, o cruzeiro de lazer de repente se transformou em um caos depois que os motores falharam no rio Tâmisa, em Londres. Felizmente, não houve feridos, mas o operador do guindaste precisa claramente de mais treinamento. Mas que barbeiro! É impressionante saber que nenhum desses marinheiros e operários acabou se machucando. Bem, eles acabaram calculando errado o momento de descer a carga nas docas e foi tudo direto para a água. Aqui está outro momento completamente assustador, no qual os operários e manobristas calcularam errado e acabaram fazendo uma torre de guindaste de mais de 50 metros de altura cair diretamente no chão. Ainda bem que ninguém se machucou nesse acidente. É por isso que você sempre precisa manter os olhos abertos enquanto está no mar. É um milagre que ninguém tenha se ferido quando dois iates, um cheio de turistas e outro com festeiros, colidiram repentinamente em alta velocidade, deixando o iate menor em pedaços. Veja as consequências do navio de carga Arena Monrovia, que encalhou com uma carga cheia. Os contêineres foram inclinados de forma precária antes de afundar no fundo do mar com o navio. Felizmente, a tripulação foi resgatada a tempo. Neste navio, você pode ver a dramática confrontação quando o navio Sea Skipper Bob Baker enfrenta uma frota baleeira japonesa no santuário de baleias do Oceano Antártico. Os ativistas tentam bloquear a frota baleeira de reabastecer, mas acabam presos entre o grande navio e um tanque de combustível, resultando em uma grande colisão. E aqui está uma família em seu barco à vela, tentando curtir a tarde no mar. Mas eis que o vento fica forte demais e eles não conseguem mais manter a rota até colidirem com o barco vizinho. Embora possa parecer um acidente catastrófico, isso é na verdade uma ocorrência normal. A embarcação em questão é uma barcaça de toras projetada especificamente para transportar troncos ao longo da costa. Os troncos são intencionalmente despejados na água como parte do processo de movimentação para moinhos ou instalações de processamento. Eu não sei exatamente como isso funciona, mas parece que nada de errado está acontecendo aqui.